Vamos lá para o resto da lista. Exercício 8. Um corpo de massa igual a 2 quilos. Massa igual a 2. Move-se sobre um piso horizontal e sem atrito. Uma massa move-se num piso que não tem atrito. Com velocidade inicial 36 km por hora. Quando submetido a uma força de 4 newtons durante um intervalo de tempo de 3 segundos, o corpo de massa igual move sobre o piso sem atrito, com velocidade inicial 36. Quando submetido a uma força de 4 newtons durante o intervalo de tempo 3 segundos, sob o movimento desse corpo determine a aceleração do corpo. Calma aí. O corpo move-se sobre um piso horizontal e sem atrito, com velocidade inicial 36. Quando submetido a uma força de 4 newtons, em que direção? Essa força de 4 newtons está para cá. Essa força de 4 newtons está para cá. Essa força de 4 newtons está atrapalhando o movimento, que é uma hipótese boa, talvez. Ou essa força de 4 newtons está ajudando o movimento, que também é uma hipótese boa, e eu não sei qual das duas que ele quer. Não consigo saber. Então, mas vamos tentar nas duas hipóteses que seriam mais óbvias, que seria talvez ajudando ou atrapalhando. Vamos ver o resto do enunciado para ver. A velocidade do corpo ao final dos 3 segundos, o espaço percorrido pelo corpo nos 3 segundos. Então, durante o intervalo de tempo de 3 segundos, sob o movimento desse corpo, determine a aceleração do corpo. Ele não falou se o corpo parou, se ele não parou. Ele falou que a velocidade inicial é 36 em quilômetros por hora. Falou que a massa é 2 quilos. E falou que tem uma força de 4 newtons. E não explicou nada dessa força. Vamos supor que essa força está ajudando o movimento. Por que eu vou supor que essa força está ajudando o movimento de 4 newtons? Não sei. Eu tenho a impressão de que talvez ela possa parar em 3 segundos a velocidade se não for assim. Porque 4 newtons significa que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Porque força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Nesse corpo, ele acabou de falar que o corpo está num piso horizontal sem atrito, então a gente tem simplesmente o peso sendo contrariado pelo normal e não tem força de atrito. E tem uma força de 4 newtons sendo aplicada nele. Então, a força resultante é só essa força de 4 newtons. Ela é massa vezes aceleração. Se a massa é 2 kg e a força é 4, significa que a aceleração tem que ser 2 em metros por segundo ao quadrado, por causa da unidade. Isso significa que a aceleração é de 2 metros por segundo, ou seja, a cada 1 segundo, 2 metros por segundo são adicionados ou tirados. Se a velocidade, velocidade estiver sendo bem alinhada com essa força, né? 2 metros por segundo são... Tem que multiplicar por 3,6. São 7,2 km por hora por segundo que são adicionados ou tirados. Então, em 3 segundos, o que acontece é que a diferença de velocidade provocada por essa aceleração, né? Se você fizer aqui, ó, tipo, multiplica em cima por 3 e embaixo por 3, vai ficar aqui em 3 segundos, essa aceleração ela alterou a minha velocidade em 21,6 km por hora. Então isso significa que essa vai ser a variação de velocidade, né? Se essa força estiver alinhada no eixo, aqui na direção da velocidade. Aí se essa velocidade, se essa força estiver atrapalhando o movimento, que ela pode estar atrapalhando o movimento. Mesmo que não tenha atrito, o atrito atrapalharia o movimento? Sim, mas a gente está falando de uma outra força. O atrito não tem porque ele já falou, mas a força podia estar para cá. Se tivesse para cá, a conta da velocidade seria 36 menos 21,6, que dá
4.4, 14.4, né? Daria 14.4 a velocidade final em quilômetros por hora, né? E se for somando, vai dar 57,6 quilômetros por hora, né? Eu tô falando isso porque isso foi o que eu tinha pensado já intuitivamente. Eu olhei e falei, ué, não sei qual que vai ser o exercício, então vamos voltar. E acabou que vocês já pegaram toda a intuição também do negócio aqui, né? Então o negócio é o seguinte, a gente tem uma força, a única força que vai importar, digamos assim, para as contas aqui que a gente tem que fazer, é essa força aí de 4 newtons, e ela pode estar tanto somando quanto atrapalhando. Então, qual que é a perspectiva de realizar o exercício, sem saber se ela está somando ou se ela está atrapalhando? E supondo que ela está na direção da velocidade. É aquele. Força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? A gravidade está cancelando com a normal, não tem força de atrito, e a única força é essa força que sobrou. Então a força, massa vezes aceleração. 4 newtons. 4 newtons é igual a 2 quilos vezes a aceleração. Então vai ficar isso. É 2, né? 2 metros por segundo ao quadrado igual a aceleração. É a unidade. 2 metros por segundo ao quadrado, vocês podem fazer assim, que isso é 2 metros é 2, 1 metro é igual a 1 milésimo de quilômetro. Então, 1 metro é igual a 1 sobre 1000 quilômetros. 1 segundo tá, não vale a pena fazer essa alteração da aceleração por causa da velocidade. É que o jeito que eu fiz foi bem intuitivo mesmo. Então, vamos voltar aqui e fazer as contas do jeito que vocês fariam. Então, você achou a aceleração. Ótimo. Agora, você precisa de outra coisa. A aceleração está em metros por segundo ao quadrado. A aceleração é igual à variação da velocidade sobre variação do tempo, né? A variação da velocidade vai ser o quê? Velocidade final, que a gente não conhece, menos 36 quilômetros por hora, dividido pela variação do tempo, que ele falou que é 3 segundos. Aí temos um problema, porque a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, o tempo está em segundo e aqui está quilômetro por hora, tinha que ser metros por segundo. Aí vocês fazem 36 quilômetros por hora, que é 10 metros por segundo, vai ser 36 vezes 1000 metros, porque 1 quilômetro é 1000 metros, dividido por 60 minutos, que é 1 hora, só que 60 minutos, 1 minuto é igual a 60 segundos, né? Que é isso aqui é 1 minuto. Aí, fazendo esta maravilhosa conta, zero aqui com zero aqui, zero aqui com, opa, com um zero aqui. 6 vezes 6 com 36, sobra 10 metros por segundo. Beleza? Aí, então, aqui você substitui 10 metros por segundo. Então, para simplificar aí, as unidades já estão corretas, né? 2 é igual a VF menos 10 dividido por 3. Multiplica tudo por 3, aqui por 3, aqui por 3. Vai ficar 6 é igual a VF menos 10. Portanto, somando 10 de ambos os lados, 16 é igual a VF. 16 o quê? Como a gente alinhou as unidades, é 16 metros por segundo, né? São 16 metros por segundo. Aí, se vocês quiserem achar de novo o negócio, ó, de quilômetros para metros, você divide por 3,6. Então, de metros para quilômetros, você multiplica por 3,6. Aí vocês vão achar aquele valor que eu tinha achado antes, provavelmente. Talvez, né? Então, eu fiz da seguinte maneira. Eu considerei essa aceleração positiva. Tá? Eu considerei a aceleração positiva. Agora, o que poderia acontecer? Essa aceleração poderia ser negativa, não poderia? Com certeza poderia, né? Se o movimento estivesse atrapalhando aqui, a aceleração estaria nesse sentido, e por estar nesse sentido, nessa conta aqui ela fica negativa, então vocês usariam menos 2 metros por segundo.
E se este fosse o caso, vocês teriam menos 6 é igual a VF menos 10. Então, VF é igual a 4 metros por segundo, né? Então, ou dá 4 metros por segundo ou dá 16. Posso ter errado alguma continha, mas espero que o princípio esteja válido e vocês consigam utilizar. O espaço percorrido pelo corpo ao final dos 3 segundos. Bom, vocês têm algumas formas de calcular o espaço percorrido pelo corpo a partir disso tudo. Tem a equação do Torricelli, que pode funcionar aqui bem. Você pode deduzir a equação horária. Você pode decorar também a equação horária, que eu não acho legal, né? Pra você achar o espaço percorrido, você vai ter que a variação da posição é igual à área embaixo da curva, né, das velocidades. E essa área tem um triângulo e tem um retângulo, que está no outro vídeo, né? Aí eu sei que aqui a gente tem o delta de velocidade, eu sei que aqui a gente tem o delta t. Então eu sei que a variação da posição tem que ser igual à soma dessas duas áreas. A primeira área é a velocidade inicial vezes delta t, e a segunda área vai ser delta v vezes delta t sobre 2. Base vezes altura sobre 2, né, do triângulo. E aí eu sei que a aceleração é igual à variação da velocidade no tempo. E aí usando isso, eu substituo aqui e aí eu chego à conclusão de que isso aqui é aceleração vezes ΔT ao quadrado. Aí eu posso usar essa fórmula. E o que é variação da posição? Variação da posição é posição final menos posição inicial. E isso é o espaço percorrido, é o próprio ΔP, que é a distância percorrida que ele pediu. É o, é o final menos o inicial. Ele não pediu nenhum valor fixo. Então, isso vai ser a velocidade inicial, que é 36 km por hora, que é 10 metros por segundo, vezes a diferença de tempo, que foi 3 segundos, aqui, mais a aceleração, que a gente acabou de calcular que pode ser uma das duas, 4 ou 16. Nos casos em que a aceleração a força está alinhada com a velocidade, né? Está alinhada com o movimento. Aí, dependendo do caso, vai ser 4 ou 16 aqui. Então, eu vou deixar a aceleração para vocês fazerem. ΔT ao quadrado, o ΔT é 3. 3 ao quadrado é 9. Então, dividindo aqui por 2, fica 4,5. Mais 4,5 vezes isso aqui, né? Então, eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Mas é mais ou menos isso aí. Um caminhão, e tem outros casos, tá? Se vocês quisessem dificultar um pouco o exercício, vamos supor que esse corpo, sei lá, ele foi puxado por alguém, é um brinquedo. Um brinquedo a 36 km por hora é difícil, mas ele foi puxado na cordinha por alguém. Então essa força estaria meio que assim, inclinada. Então vocês teriam que calcular a componente da força que fica só na horizontal, porque só a componente horizontal da força que vai influenciar a velocidade. Aí vocês fariam o que nesse caso? Ó, eu vou explicar. Aqui está horizontal, certo? Você quer calcular o pedaço dessa força que fica só na horizontal, porque o pedaço vertical vai alterar lá no equilíbrio da normal com a gravidade. Mas a princípio, vamos supor que o carrinho não vai sair subindo. Ele vai continuar, ele não vai nem ser enterrado na terra, nem sair voando. Então ele vai ficar na, na pista aí, né? Então isso significa que essa componente aqui, por enquanto, não vai ser importante. Mas para calcular o movimento na horizontal, a componente horizontal vai ser importante. Então você vai precisar desse ângulo, né? E aí, se você fechar o triângulo de Pitágoras, você vai ver que a componente horizontal dessa força vai ser força vezes cosseno do ângulo. Por quê, professor? Porque o cosseno do ângulo... Calma aí, deixa eu ver. Seno, cosseno e tangente, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é o cateto colado. Então, este cara é quem a gente quer descobrir. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é a força.
Aí multiplicando os dois aí por força, aqui por força, aqui por força, desse lado cancela e o cara que a gente quer descobrir é força vezes cosseno θ, entendeu? Tá aqui. Aí vocês usariam essa componente para calcular a aceleração. Então na força resultante, vocês colocariam isso, porque seria a força resultante no eixo horizontal. Você pode chamar de x, de h, de sei lá, né? Questão 9. Um caminhão de massa 4.000 kg acelera partindo de repouso até atingir uma velocidade de 20 metros por segundo. Então ele partiu do repouso. Velocidade inicial é zero, né? E a velocidade final é 20 metros por segundo. A massa é 4.000 kg. Tendo percorrido uma distância, então ele percorreu uma distância, que é a variação da posição, de 400 metros. Determine a força média responsável por impulsionar esse caminhão. Bom, primeira coisa, com as velocidades e o deslocamento, talvez a gente consiga achar a aceleração, né? Então vamos lá. A variação da posição é igual à área de baixo, que é a velocidade inicial, vezes ΔT, mais a área de cima, que é ΔV vezes ΔT sobre 2. Só que ΔV é igual a aceleração vezes ΔT. Então vai ficar aceleração vezes ΔT ao quadrado sobre 2. Quanto mais vocês repetirem isso, mais rápido isso vai ficando na cabeça de vocês. E aí vocês não vão precisar decorar a fórmula e sabem de onde que ela veio e sabem utilizar 1000 coisas a mais. Então aqui a gente tem velocidade inicial zero, então isso aqui vai zerar. A gente tem ΔT, a gente não tem ΔT, mas a gente tem os 400 metros, que é o ΔP. Então aqui a gente tem 400 metros. Mas a gente fica dependendo do ΔT aqui, nessa forma, ainda, né? Ah, porque como a gente pode relacionar a massa com isso? Vamos supor que tem um caminhão, desenhar um caminhão na estrada aqui, ó. Olha que caminhão bonito. O caminhão ele pesa 4.000 quilos e ele está acelerando. Vamos supor que se ele partiu do repouso e ganhou uma velocidade positiva, a aceleração está ajudando o movimento, tá? Então, eu sei também que a força relacionada com a aceleração é massa vezes aceleração. Ele falou alguma coisa da força? Não, ele pediu a força. Então, para eu calcular a força, eu preciso da massa e da aceleração. A massa eu tenho, a aceleração eu tenho que descobrir. Essa é a primeira equação que eu tenho. Qual que é a segunda? Eu sei que a aceleração é a variação da velocidade do tempo. A variação da velocidade eu sei quem é. A variação da velocidade é 20 menos zero. Eu só não sei quem é a variação do tempo, né? Então eu sei que a aceleração vezes a variação do tempo é 20. Aí a gente pode substituir isso aqui, porque aqui é a vezes ΔT ao quadrado. Então isso é a vezes ΔT vezes ΔT. Então a gente pode pegar isso que vale 20 e substituir aqui. Então aqui a gente fica com 20 sobre 2, que é 10. 400 dividido por 10, 40. Então a gente sabe que o ΔT foi 40. 40 segundos. Ó, demorou 40 segundos para ele fazer isso aí. E a aceleração vezes ΔT é 20. Então a gente sabe que a aceleração... Cadê? Tá ficando sem espaço aqui. A gente sabe que a aceleração vezes 40 é igual a 20. Então a aceleração é igual a meio metro por segundo, né? É 20 sobre 40, que é 1 sobre 2, né? Então, se a gente tem a aceleração agora, que é igual a 1 meio de metro por segundo ao quadrado, e a gente tem a massa, que é igual a 4.000 quilogramas, está em quilograma e está em metro por segundo ao quadrado, é só multiplicar. 4.000 vezes metade, vezes meio, é 2.000. Então, a nossa força média é de 2.000 newtons. Essa é a força resultante, né?
A força resultante, digamos assim, que foi responsável por impulsionar o caminhão, né? E ela pode ser uma combinação de várias forças. Então, mais ou menos isso é a resolução desse exercício. Posso ter errado alguma continha também, me corrijam se eu tiver errado. Um objeto de 500 gramas, ou seja, 500 gramas é igual a massa, está sobre uma superfície horizontal, sujeita à ação da força-peso. Massa vezes a gravidade. Determine o módulo da força-peso sobre esse objeto, sabendo que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo. Bom, a gente sabe que contrariando a força-peso tem a normal. Mesmo que ele não tenha perguntado nada da normal, se ele está em repouso numa superfície horizontal, né? Bom, ele não disse nada disso. Na verdade, pode ser que nem seja. Ah, ele falou superfície horizontal. Ah, então, se é a superfície horizontal, a normal tem que balancear aqui mesmo a gravidade inteira. Beleza. Inclusive, caso vocês não saibam, você sabe o que é horizontal? Na verdade, a horizontal ela é uma tangente no planeta Terra. Tipo, se o planeta Terra tivesse um raio menor, suficiente para a gente não chamar de planeta e sim de redondeta esse planeta aqui, a, a gente não teria isso aqui plano, certo? O que é a superfície horizontal? É a superfície que, se você pegar lá do centro da Terra e traçar uma retona, ela faz 90 graus com essa retona. E aí, como a Terra é muito grande, a curvatura dela é microscópica. Então se você for dando zoom, você vai vendo a Terra quase como sendo plana. Então, por conta disso, em todos os pontos do nosso movimento, a gente considera horizontal, né? Tipo, essa direção horizontal. A horizontal é 90 graus com o raio da Terra. Ó, o raio da Terra tá para cá. Só que assim, ó, pensa assim, se a gente pegar dois pontos bem distantes, ó, tá vendo que a posição horizontal é bem diferente, na verdade, né? Por exemplo, ó, aqui é o Brasil e aqui é o Japão. Pô, a diferença da posição horizontal é absurda, né? Agora, se você tá na mesma rua de casa que eu, a nossa rua de casa, vista do planeta Terra, é tipo, a diferença é microscópica, então é como se a gente estivesse no mesmo lugar. Então essa ligar o centro da Terra a esse trecho fica a mesma coisa. Por isso que e daí que vem horizontal, só para vocês terem noção que nem horizontal é uma coisa óbvia. Falei tudo isso para só falar que a força da gravidade vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então é 500 gramas. Preste atenção na unidade. Para você calcular em newtons, se você quer calcular a força em newtons, você precisa ter o peso, desculpa, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? A nossa massa foi dada em gramas. Ela é 500 gramas, que é meio quilo. Meio quilo. Então, em newtons, a gente vai ter meio quilo vezes a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo. Então, a força é de 5 newtons. Ué, que mágica é essa que Newton é isso? É que Newton é uma definição, justamente por causa do Newton. A gente fala que Newton é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Por isso que se você multiplicar o quilograma da massa por metro por segundo ao quadrado, dá Newton. É só uma definição. E serve também para a gente não ficar falando quilograma vezes metro por segundo ao quadrado toda vez que a gente tiver que falar de força. Já pensou? Ah, quanto que é a força ali? Ah, é 20 quilograma metro por segundo ao quadrado. Pô, cara. Então é 20 newton. Entendeu? É 20 newton. Já não é nem mais newton, é newton a força. Beleza. Sabendo que a constante elástica de uma mola é igual a 250 newton por metro, ou newtons, determine qual é a força necessária para que essa mola sofra uma deformação de 3 centímetros. Bom, vocês têm que entender como é que funciona a mola. Pensa assim que era uma vez você deixou uma mola lá
laissez faire, laissez passer. Você deixou a mola lá, deixe ser. E a mola ficou com um comprimento. Você só deixou ela presa aqui nessa ponta e aí deixou ela livre. E aí ela meio que se encontrou nessa posição e ficou parada. Essa é a posição de descanso da mola, tá? Então a mola ela tá presa aqui e a posição de descanso da mola é essa aqui. O negócio é o seguinte, uma aproximação que a gente faz para a mola é o seguinte: conforme você vai comprimindo essa mola, você vai diminuindo essa distância, né? E dependendo dessa distância aqui, dessa distância que você comprimiu, a força que a mola vai fazendo é cada vez maior, né? Se você comprimir um pouquinho, a mola faz pouca força. Se você comprimir ela bastante, você nem consegue mais comprimir de tão forte que fica. A força dela fica muito forte. A força dela fica muito forte, é muito bom. Então, essa força, a gente fala que é proporcional a essa distância. Geralmente chama essa distância de deslocamento da mola, né, tal. A gente chama de delta x da mola, porque supostamente a mola está no eixo x, que também não é grandes coisas. E a gente chama constante da mola de K porque a gente gosta de falar em gringos, em gringuês. Porque o constante da mola poderia ser C ou M de mola, por que não? Ia confundir com M de massa, né? Mas, assim, tem uma constante e ela é associada com esse deslocamento da mola. Essa é a força da mola, a gente chama. Força da mola, talvez? Força da mola. Beleza. E a gente chama de força elástica também. Força elástica é a força da mola, que fica K vezes ΔX. K é uma constante que depende da mola, do material dela, de como que esse emaranhado é feito, etc. E o ΔX é essa distância, eu chamei de distância, né? Que você apertou a mola, digamos assim, ou que você puxou, porque quando você puxa ela, ela quer voltar. E aí a ideia é que para esse tipo de mola que a gente está estudando, se você puxar ela para esticar ela, ela vai dar essa mesma resistência, tá? No mundo ideal não é bem assim, mas é uma aproximação que a gente está usando. Sabendo que a constante elástica da mola é igual a 250, então, constante elástica da mola, determine qual é a força necessária para que essa mola sofra uma deformação de 3 centímetros. Presta atenção, 250 Nm por metro. Onde que está o problema aqui? Na unidade, só a unidade. Presta atenção que a constante foi dada em Newton por metro e o deslocamento foi dado em centímetros. Vocês têm que ajustar a unidade para fazer a conta. 3 centímetros, então aqui, ó, força igual a 250 newton dividido por metro, vezes 3. O que é 1 centímetro? 1 centímetro é 1 centésimo de metro. Aí, realizando essa conta aqui, né? 25 dividido por 10, 2,5. 2,5 vezes 3, 7,5. Tomem o tempo de vocês para fazer a conta devagar e entender o que vocês estão fazendo. Metro com metro cancela. A força da mola é 7,5 newtons. Então, a força que você precisa fazer para contrariar uma mola que sofreu uma deformação de 3 centímetros é 7,5. Mas olha só, presta atenção. Se a mola foi comprimida, a força que você precisa para fazer a deformação é para cá. Se você quer esticar, é para o outro lado, né? Então tome cuidado, porque dependendo do caso, esse sentido aí vai fazer diferença, esse sinal vai fazer diferença. Então, já comecem a ter um pensamento mais físico sobre o que é um sinal. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu adotei que a minha estrada tem o quilômetro zero aqui e ela vai crescendo para cá. Então, aqui é o 10 quilômetro, aqui é 20 quilômetro, aqui é 30 quilômetros, isso aqui é um carro, tá? É um carro do futuro que ele é tipo oval e vocês nunca nem viram porque nem os carros elétricos ainda chegaram nesse nível. Não zoe meu carro. E aí, a gente naturalmente adotou que a direção positiva é para a direita. A gente fala que a velocidade positiva é para a direita. Então, por exemplo, mais
Se a gente chegar numa conta que a velocidade é mais 30 metros, significa essa velocidade é no sentido positivo, que a gente adotou que é direita. Entendeu? Então, mais 30 metros aqui. O que é menos 30 metros? Menos 25 metros. Velocidade de metros? Não, metros por segundo, né? Tá? Entenderam? O que é menos na conta? Significa que o sentido é contrário, né? É na mesma direção e sentido oposto ao que a gente adotou. Então, menos 25 significa 25 nessa direção. Mais 30 significa 30 aqui. É 30 para a direita, é 25 para a esquerda. Já comecem a ter essa noção de que esse sinal ele representa o sentido baseado numa direção que a gente adotou, né? A gente adotou uma direção e um sentido. A gente falou, ó, a direção da estrada é essa aqui e o sentido positivo da estrada é esse. Portanto, esse sentido para cá é negativo, entendeu? Diferença de direção e sentido e módulo. Então, módulo é o valor, 30, 25. E esse sinal está indicando o sentido dentro de uma direção determinada. Tá. Uma criança está andando de bicicleta em uma rua com coeficiente de atrito igual a 0,45, quase meio. Sabendo que a força normal sobre a criança é de 400 N, então essa é uma criança que está andando de bicicleta. A força normal sobre essa criança é 400 N. Por que você desenhou uma força normal aqui embaixo? Porque a força normal é a força de contato da criança com o solo. Bem difícil de, na verdade, ir analisando isso, mas tudo bem. Calcule a força de atrito entre a bicicleta e a rua. Sabendo que a força normal sobre a criança é de 400 N, calcule a força de atrito entre a bicicleta e a rua. Tá, vamos considerar o seguinte. Considerar que, tipo, a bicicleta, a criança, é tudo a mesma coisa, né? Porque se não tiver informação extra, tem que meio que ser tudo a mesma coisa. Então, a bicicleta, a criança, é tudo esse desenho maravilhoso que eu fiz aqui, ó. Aí, esse desenho, já sabem, né? A gente tem a força da gravidade é contrariada pela normal, ela tá andando numa rua horizontal, então, quer dizer, desculpa, a minha hipótese não está necessariamente certa. Eu desenhei na horizontal, né? Porque é o caso mais simples. Mas a rua podia estar inclinada. Porque ele falou o seguinte: ele falou que a normal é 400. Isso não significa que o peso seja 400. Pode ser que o peso aqui ó, esteja para baixo e tenha duas componentes. E uma dessas componentes é 400. Então o peso pode ser maior. Pode ser tipo 600, sei lá. Aí aqui é o que seria necessário para completar 400. Você fala, professor, é 200. Errado. Isso aqui é um triângulo de Pitágoras. 400 ao quadrado mais o que a gente quer descobrir ao quadrado é igual a 600 ao quadrado. A gravidade está aqui para baixo. Eu estou supondo uma de 600. Com 400 que contraria a normal. Mais aquele. Tem que fazer essa conta. Então, beleza. Só para exemplificar que não necessariamente a normal está contrariando a gravidade, tá? Ela está contrariando a componente da gravidade na direção aqui vertical com a superfície de contato entre a criança e a bicicleta com o chão. Beleza. Mas a gente sabe que a força de atrito, né, que tá na direção contrária ao movimento em relação à superfície aqui de contato, ela é igual ao quê? Mi vezes a normal. É 0,45 vezes a normal, que é 400. Fim de papo. Aí a conta dá o quê? 1,18, né? 180 newtons. Essa conta aqui de baixo. Como o coeficiente de atrito não tem unidade e a unidade da normal já está em newtons, né? A gente tem que a unidade está em newtons também da nossa resposta. É isso. Até mais.